Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu convido você a meditar comigo nessa tarde. No nome de Jesus. E aqui é um dos grandes livros que foram escritos por Salomão, pelo rei Salomão. É Eclesiastes. Vamos meditar aqui na palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 7. Os versos 10 e 14. E vai dizer assim a palavra de Deus. Livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento. Um dos grandes livros escritos pelo rei Salomão. Com a sabedoria que Deus deu a ele, e que pelo poder de Deus escreveu não somente este livro, como também o livro de Provérbios, Cantais, e que são livros que contêm passagens poderosas a respeito da vida, a respeito das leis que governam o nosso dia a dia. É sempre bom lembrar isso. A gente sabe muito bem que tudo começa e tudo tem fim. A gente sabe muito bem que muitas vezes da nossa paz depende o fechar de nossa boca. E tudo isso ele fala nos seus livros. Como eu disse, são leis que regem e governam o nosso dia. E estes livros são livros recheados de sabedoria. Na passagem que eu vou ler, eu quero aqui meditar com você nessa tarde, bem rápido, serei sucinto, serei breve. Vai dizer assim: não diga, porque os dias passados foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Verso de número 14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas, quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Então, dias ruins vêm. Momentos ruins aparecem. Fases ruins vêm. Mas nunca com sabedoria que vamos abrir a boca reclamando, murmurando e maldizendo os dias ruins. Porque existem os dias bons, como nós lemos. Mas em oposição a esses, existem os dias ruins. E nas leis que regem o nosso dia a dia, leis naturais, não são leis divinas, são leis naturais. É necessário entender que quanto mais eu abro a minha boca, mais eu me perco. Quanto mais eu falo aquilo que não deve, mais eu vou colher. Já se diz, e a própria palavra de Deus que vai dizer que aqueles que semeiam vento colherão tempestade. Perceba que essas são leis naturais. Regem o nosso dia a dia, mesmo quando nós não estamos atentos para elas. Não precisamos de muita coisa. Aprendemos muito disso com o passar dos anos. Aprendemos muitas dessas leis naturais. Aprender a entrar na casa das pessoas e a sair. Entrar da melhor forma e sair da melhor forma, para que possamos ser bem-vindos quando mais uma vez aparecermos na casa da tal pessoa. São leis naturais, como eu disse. Perceba muito bem que algumas pessoas aprendem com muita dor essas leis que regem o nosso dia a dia. Muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, por imaturidade, por falta de maturidade, nós terminamos falando que não devemos falar, agindo de forma que não devemos agir.
Aprendemos com muita dor que a mentira ela tem perna curta e muitas vezes uma verdade bem colocada vale muito mais do que uma mentira, porque sabemos que um belo dia vamos colher. São coisas que aprendemos no nosso dia a dia e é interessante. A vida exige de nós que saibamos viver, que tenhamos o aprendizado de viver. É interessante isso. E o livro de Eclesiastes, como eu já disse aqui outro dia, e eu não vou me alongar a respeito disso, ele fala muito disso. Mas o que eu quero nos falar aqui nessa tarde é a respeito dos textos que nós acabamos de ler. De não reclamarmos, de vivermos a fase e respeitarmos a etapa que estamos vivendo. Eu não sei qual é a etapa que você está vivendo. Naturalmente sabemos, sem nem precisar ter conhecimento da palavra de Deus, que a vida ela tem seus altos e ela tem seus baixos. Tem os seus baixos e os seus altos. A vida ela tem fases boas, agradáveis, mas ela vai ter as fases ruins. O que eu aprendo com o passar dos anos e com a maturidade, com a idade chegando, é que eu tenho que respeitar as fases boas, mas aprender também a respeitar as fases ruins. É isso que o primeiro texto que nós vemos em Eclesiastes 7, verso 10 fala. Porque nunca com sabedoria, nunca com maturidade, vamos reclamar, ser mal agradecidos, murmurar, maldizer, quando estivermos passando pelas etapas ruins da vida, porque a pessoa que ela é sábia, que ela aprendeu, que ela chegou à maturidade, ela sabe muito bem que as etapas ruins da vida servem como provas, servem como uma forja que vai melhorar o nosso caráter, vai melhorar o nosso comportamento, vai melhorar a nossa índole e vai nos deixar mais fortes, mais rígidos, vai trabalhar a nossa índole de forma perfeita, a ponto que um belo dia vamos passar por aqueles que vão ainda passar pelas fases que nós passamos e vamos estar preparados, vamos estar instruídos o suficiente para que possamos ajudar aqueles que passaram as fases ruins que nós passamos. Perceba que nada de bom e nada de ruim passa por acaso na nossa vida. Eu não sei qual é o momento que você está atravessando nessa hora, mas eu tenho uma palavra de Deus para dizer nessa tarde. Suporta com paciência, aguenta. Muitas vezes a gente quer jogar para cima tudo, a gente quer desistir de tudo. Algumas pessoas, quem sabe alguém, não importa a distância que esse som está chegando, mas quem sabe uma vida não me ouve nessa tarde e já pensou até em desistir esses dias da vida, e Deus me manda te dizer: ei, segue firme, segue forte, não baixe a tua cabeça, não se deixa ser vencido pelos problemas e pelas dificuldades. Existe um Deus do céu e Ele olha pela tua vida, Ele olha pela tua vida. Às vezes pensamos: poxa, Deus está tão distante de mim, Deus me abandonou. Será que não é o oposto? Será que nós queremos verdadeiramente buscar a Deus? Onde está você, meu amigo? Onde está você, meu amiga? Minha amiga? E quando muitas vezes em dia de culpa aí, às vezes deixa uma palavra para você e você rejeita, você se prende para não ir para a igreja, para ouvir o Evangelho de Cristo. E às vezes eu chamo para uma palavra preparada para você e você não faz nem conta. Será mesmo que é Deus que tem nos rejeitado? Será mesmo que é Deus que tem nos abandonado? Será mesmo que é Deus que tem se afastado de nós? Será? Mas Ele tem uma palavra. Ele não está tão longe. E essas etapas muitas vezes nos ferem, nos magoam, quebram o nosso coração, nos dilaceram por dentro, nos sangram. E a gente tem se desistir de tudo. O que Deus manda te dizer nessa tarde, onde você estiver me ouvindo, é Deus que não desista.
Não desista de querer viver. Não desista de querer ser feliz. Não desista de lutar. Não desista. Não desista de lutar pelos seus sonhos. Não desista de lutar pelos projetos. Muitas vezes abrimos mão, o tempo passou, o tempo está passando, não dá mais para mim. Ainda dá tempo, ainda achei, ainda há solução, ainda dá para viver muito. Às vezes a gente desiste da família, desiste dos filhos, a gente desiste de sonhar, de ter projetos, e no final a gente termina desistindo da vida. Não desista. Não reclame da vida aqui. Passa. A gente está há anos. Não sei o que é isso. Você quer viver anos. Anos e mais anos e o tempo passando e a gente esperando que as coisas melhorem. Nada melhora, nada muda. Mas não desiste. Não desiste. Não reclame. Não quero reclamar que Deus me deu. Como eu estava lendo outro dia. A gente vai viajar, a gente sai de casa. E às vezes Deus se usa de meios para tentar falar conosco. Eu lembro que há muito tempo atrás, foi a primeira vez que eu li essa frase, há muitos anos, e eu saía de casa e pegava um carro, e o carro entrou de frente com o que a gente estava e no vidro de trás estava escrito: nada a reclamar, só agradecer. Reclamar ou agradecer é uma opção. Às vezes as pessoas optam por reclamar da vida, reclamam de tudo, reclamam da família, reclamam de tudo. Às vezes tem gente lá do outro lado do mundo, às vezes pertinho dela mesmo, passando fome, uma necessidade, vergonha. E está lá, mas está vivendo, mas está seguindo em frente. E a pessoa às vezes tem alguma coisa ainda a seu alcance, e mesmo assim reclama. Respeite a paz. Vai passar. Tudo passa. E ele vai dizer no verso de número 14. Escute aí. Estou perto de terminar. Quando os dias forem bons, olha aí, Eclesiastes 7:14. Aproveite-os bem. Aproveite-os. Agora aproveita mesmo. A gente às vezes tem a oportunidade de aproveitar aquilo que está a nosso alcance e a gente dá espaço para distração. Deixamos de aproveitar quem está do nosso lado. Quando perdemos é tarde. Aproveite. Aproveite o que você tem de bom ainda ao seu alcance. Muitas vezes o que há de bom está do nosso lado, mas a gente está entretido, a gente está muito distraído com besteira, distraído com bobagem. Deixamos hoje em dia, nessa inversão de valores que vivemos, as pessoas deixam de aproveitar pessoas para aproveitar coisas. Aí quando pega as pessoas, descobre que as coisas não a preencheram de fato. Vivemos um tempo em que as pessoas deixam de aproveitar umas às outras. Acabou-se o tempo do toque. Hoje em dia as pessoas moram juntas, mas estão distantes umas das outras. Meu Deus. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Olha o conselho da palavra de Deus. Mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro
para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Deus não deu ao homem esse poder de saber o seu próprio futuro. Tem muitos charlatões que querem adivinhar, revelar o futuro da gente. Deus não deu ao homem esse saber e esse poder. É aí que a gente tem que procurar estar na presença de Deus, ouvir a palavra de Deus, porque Ele vai nos orientar para o presente, para que no futuro não tenhamos do que nos arrepender. Ele vai nos orientar a manejar o leite para que ele não se derrame e mais tarde estejamos chorando pelo leite derramado. A palavra de Deus nos orienta a viver bem o presente para que no futuro não estejamos chorando desesperados. Eu digo para você, ela orienta. Olha o que eu já li aqui. Olha o que eu já li aqui. Olha o que a palavra de Deus aqui. Meu Deus. Quer mais orientação do que isso? Quer mais direção do que isso? Deus direciona. Ouça a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Queira, e acima de tudo, queira ouvir o que está nos evangelhos de Jesus. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de João. Ouça, queira saber o que os evangelhos falam, orienta, o que os evangelhos ensinam, o que Jesus quando que se fez homem, veio a este mundo, orienta tanto. Isso aqui é apenas a ponta de uma agulha, a ponta de uma cidade, da imensidade, louvado seja a imensidão de tudo quanto Jesus ensina. Pelo amor de Deus, vai buscar orientação para a tua alma, vai buscar orientação para o teu ser. Jesus tem mais e acima de qualquer coisa, só Ele tem a orientação para adquirirmos e tomarmos posse da vida eterna. Só Ele tem! Busque. É tempo de buscar. A palavra de Deus diz isso. É tempo de buscar ao Senhor. Possamos buscar o conhecimento do alto. Buscar conhecer o Filho de Deus. A gente ouve falar do Filho de Deus e pouca gente procura conhecê-lo. Mas os evangelhos estão aí para nos revelar vida, modo de viver, doutrina. Desde já aqui, louvado seja. Fica aqui meu abraço forte. Aqui me despeço. Até sábado.